Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 24 de janeiro de 2023, hoje é dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Aqui nos diz: Francisco nasceu em 1567, morreu em 1622. Foi um dos grandes mestres de espiritualidade dos últimos séculos. Escreveu a introdução à vida devota, Filoteia, e outras obras ascético-místicas, nas quais propõe uma vida de santidade acessível a todas as condições sociais, fundada inteiramente no amor a Deus, síntese de toda a perfeição. Teotimo fundou com Santa Joana Francisca Frenoite de Chantal a Ordem da Visitação. E o evangelho que nós temos hoje, tirado de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, graça e paz, unidos na fé, na esperança de que a gente possa continuar vivendo a nossa vida e construindo a nossa história, e na nossa labuta do dia a dia, nós vamos nos alimentando com a palavra de Deus, nós vamos ouvindo o que Deus tem para nos ensinar, para que, inspirados na vida de Jesus, a gente consiga administrar um pouco melhor o nosso tempo, a nossa vida, a nossa realidade. Claro que a gente às vezes tem a impressão de que o tempo mudou, que o tempo não é mais o mesmo, que tudo está muito corrido e parece que as coisas vão passando e o tempo está voando. Isso acontece pelo excesso de coisas que a gente tem que fazer e nós nos tornamos homens e mulheres de atividades e tarefeiros. Estamos sempre ocupados e quando nós estamos ocupados ficamos desesperados. Quando a gente não tem o que fazer, a gente fica doido. E porque vivemos essa neurose, e acho que eu também tenho isso, essa neurose de sempre estar produzindo, trabalhando. Lembro de Jô Soares, numa entrevista, que já é um humorista brasileiro, que numa entrevista ele disse que não tem medo da morte, a morte é um fato. Ele tinha medo de se tornar improdutivo. Ele tinha medo de não poder trabalhar. Com seus 80 anos, o medo dele era se tornar improdutivo, o medo dele era não poder mais trabalhar. Eu também, além disso, eu tenho medo de perder a consciência. É um dos grandes medos que eu tenho. Quando eu começo a ficar muito esquecido, eu fico muito com medo disso, né? Mas a vida, ela vai seguindo o seu caminho e a gente vai tentando fazer aquilo que a gente pode dentro do nosso espaço, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas realidades, mas sempre com o desejo, o propósito de que a gente tem que ajudar alguma coisa, o mundo, a história e a vida. A gente mora aqui na Lagoa da Confusão, nessa cidade, a gente trabalha para que a cidade se torne melhor, a gente trabalha para que a igreja cresça, a gente se dedica em relação a isso e é uma busca constante. É uma realidade constante em que a gente vai aos poucos pedindo a Deus que nos dê sabedoria para que a gente saiba o que fazer diante do mundo que nós temos. A palavra de Deus de ontem e de hoje nos traz os momentos difíceis na vida de Jesus. E acho que isso, às vezes, que é o meio complicado da nossa vida, quando a gente acompanha Jesus em situações que é muito próximas às nossas. Ontem, Jesus, sendo oprimido e perseguido e observado, é acusado de ser o príncipe dos demônios. Jesus responde: para essa acusação não existe perdão.
Jesus é chamado de ser Beelzebul, o príncipe dos demônios, e dizem as autoridades religiosas que tudo que Jesus faz é porque o demônio está com ele. E Jesus responde: pois é, qualquer pecado e blasfêmia são perdoados, mas esse não. Pecar contra o Espírito Santo significa isso, falar que Jesus é o Beelzebul, príncipe do demônio, que era um anjo caído, que para Platão era um gênio que ensinava a pessoa a ter sabedoria, tanto para o bem quanto para o mal. Isso era a origem da palavra demônio. Mas aí dentro do contexto religioso, o demônio se tornou aquele anjo caído que luta contra Deus e é inimigo de Deus e trabalha para que a humanidade se perca também. Dando um passo a mais, Jesus agora está em casa. Na sua casa, Jesus está com uma multidão dentro de casa e vem a família de Jesus, a mãe e os irmãos que ficam do lado de fora. E aí esse contexto ele é significativo e simbólico porque quem está dentro da casa de Jesus está em comunhão com Jesus, está ouvindo, está próximo a ele. Não aceitar entrar na casa ou não, mesmo com a desculpa que havia muita gente e não tinha jeito, mas de algum modo alguém avisou Jesus, sua mãe e seus irmãos estão fora, mas não estar dentro da casa, não entrar significa nós não estamos de acordo com o que você está fazendo. A família do lado de fora significa nós não queremos. No outro evangelho dizem que eles queriam agarrar Jesus, amarrá-lo e levá-lo amarrado para casa porque eles achavam que Jesus tinha ficado louco. Então o que nós temos no evangelho de hoje? Um conflito agora familiar. No dia de ontem Jesus teve rejeição e problema com autoridades religiosas. No dia de hoje Jesus tem problema e rejeição com a própria família, inclusive sua mãe, Maria. E é normal que toda mãe protege o filho, e agora você vendo o seu filho sendo perseguido por autoridades religiosas, mais do que natural, a mãe, juntamente com os parentes e amigos, tentar agarrar Jesus e levar para casa, ficou doido. Então, nesse contexto da família de sangue que está do lado de fora, e Jesus do lado de dentro com a multidão que está precisando dele, Jesus alarga o conceito de família. Agora ele não mais dá importância a laços sanguíneos, mas agora ele dá importância à família que está em comunhão com a vontade de Deus. Jesus estabelece uma nova família. Essa família agora, mais importante que os laços de sangue, é a família que faz a vontade de Deus. Por isso o evangelho de hoje é isso. O evangelho de hoje vai nos mostrando que dentro da nossa família, quando há problemas e quando há interferência disso, a gente tem que fazer escolhas. Quando a sua família te leva a pecar ou a cometer crimes, você precisa se perguntar se essa é a família da vontade de Deus. Quando a sua família leva você a fazer uma prática de maldade, a se corromper e realizar situações delicadas, é o momento em que a gente é convidado a pensar, mas qual que é a família na qual eu quero pertencer? Porque a família absoluta de sangue, ela não é absoluta, que a gente vive muito bem sem ela. Então Jesus no evangelho de hoje encontra agora um problema com a família. Jesus vai encontrando problemas agora e rejeição. É rejeitado pelas autoridades religiosas, agora está com problema com a família que queria agarrá-lo e amarrá-lo, porque achava que estava louco, E há uma multidão dentro da casa que precisa de Jesus. Jesus olha para eles, vocês são minha família, porque vocês estão aqui querendo fazer a vontade de Deus. Os que estão lá fora não querem fazer a vontade de Deus, querem simplesmente me carregar amarrado. Por isso Jesus hoje faz essa reflexão sobre o que é importante nos nossos laços de convivência. Jesus hoje estabelece uma nova referência de família, que não é somente questões de laço de sangue, mas agora é questão de fazer a vontade daquele que nos criou. A vontade de Deus que é o grande desafio para cada um de nós, porque a gente sempre quer colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Tanto que as nossas preces e orações começam com reivindicações. As nossas preces e pedidos começam sempre com reivindicações. Raramente a gente passa perto de Deus e só agradece pelo dom da vida, só agradece por aquilo que nós temos e somos, pelo que nós já conquistamos. As nossas preces são muito ligadas a essa coisa de que a minha vontade tem que ser a vontade de Deus. E é difícil para nós fazer com que a vontade de Deus prevaleça na minha vida.
Porque Deus vai me pedir coisa que eu não quero fazer. Vai me pedir dar atenção para quem eu não gosto. Vai pedir para me fazer coisa que eu não quero. Vai pedir para me realizar coisas que eu não desejo. Para me parar de certas coisas que eu não gostaria de parar. E é muito complicado isso, muito difícil. Mas cabe a cada um de nós a gente olhar para Jesus e dizer se nós estamos do lado de dentro ou do lado de fora da casa dele. Se nós estamos querendo ouvi-lo e aprender com ele, ou se nós queremos fazer igual a família, catar Jesus, amarrar e trazer e mantê-lo só para nós. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê sabedoria, guie o nosso coração. Um abraço e até mais.